ficar em pé, vamos orar. Irmão Davi será o pregador desta noite. Meu Senhor da glória, nós te damos graças a Deus, porque o estandarte da igreja, ele está, nosso Deus, sempre em evidência em nossa vida, em nossa mente, nosso pensamento. Faça de nós, ó Deus, instrumentos das tuas mãos. Possamos, ó Deus, assim, publicar, nosso Deus, ao ímpio, que Jesus é o nosso Salvador e pode salvar ele também. Te peço, ó Deus, pelo mensageiro desta noite, irmão Davi, unja os seus lábios, ó Pai, para que ele possa falar de tuas maravilhas, de tua grandeza, e encha nosso coração de esperança, ó Jesus amado. Nesta noite, te agradecemos. Amém. Irmão Davi está com a palavra. Muito boa noite, amados irmãos. Estamos com muito prazer reassumir esse plenário nesta noite. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 12, versículos de 4 a 7. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Os irmãos. Não se vendem 5 passarinhos por 2 a 6, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém, glória a Deus. Dá um glória a Deus, igreja. O que nós vamos falar aqui sobre essa situação do temor, né, do medo, da represária, daquela situação em que você fica com receio de fazer ou agir por alguma coisa ou por causa de alguém, né? Hoje nós vamos estar pensando um pouco nisso. Mas antes de entrar nisso, vamos refletir um pouco, saber o contexto, quem é o autor, né? Acho que a maioria já conhece, que é o nosso querido irmão Lucas, né, que Paulo chama de médico, está em Colossenses, não precisa abrir não, só para os irmãos se localizar, se quiser anotar, tá, por curiosidade, tá bom? Colossenses 4,14, o apóstolo Paulo chama ele de médico, doutor, né? E colaborador, também está em Filipenses, versículo 24. E como ele bem disse, né, aqui no próprio livro, no capítulo 1, versículo 2, ele narrou que o que ouviu das testemunhas, o que ele relatou no livro, ele não estava, dá a entender, né, que ele não estava nos eventos, ele provavelmente não conheceu Jesus, mas ele foi um ouvinte, ele ouviu a narração de quem conheceu Jesus, de quem andou com Jesus, tornando o livro assim um livro rico, um livro que tem para nós o quê? Vários relatos que ele ouviu e colocou aqueles que o Espírito Santo conduziu aqui nesse livro. Então, Lucas ele tinha essa importância muito grande. Segundo a tradição, ele era natural da Antioquia, cidade situada em território hoje pertencente à Síria, e que na época era um dos mais importantes centros da civilização helênica, ou seja, ele era grego, né? E com relação ao temor, que o texto que nós lemos fala sobre temor, né? Com relação ao temor, a respeito do temor, o que é o temor, segundo o dicionário? Que é o ato ou efeito de temer, né? O ato ou efeito de temer. Receio, susto, medo, pavor, terror. Viver no temor da miséria, por exemplo. Viver no temor da velhice, de ficar velho. Tem gente que tem medo de ficar velho. É um medo, temor. Ou viver no temor da morte. Foi ontem. O rapaz me parou na rua para me dar uma notícia de uma morte, de uma pessoa, amigo nosso, que faleceu. Então, eu virei para ele, falei assim, rapaz, estamos ficando velhos, uma hora vai chegar a nossa vez. O rapaz montou a bicicleta, saiu correndo com medo. Medo da morte, né? Quem não é crente? Quem é crente não tem medo da morte? Tem, pastor? Tem não, irmão. Quem tem Jesus não tem medo da morte, porque Jesus, a gente sabe para onde a gente vai.
gente está aqui de passagem, nós já temos um passaporte comprado pelo sangue do Cordeiro, amém, igreja? Eu e você já temos destino certo, eu e você não tem por que ter medo, nosso destino está na mão de Jesus e é o céu, você e eu vamos morar lá.